Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, estou de volta. Esperar o povo entrar aí. Deus abençoe todos que estão entrando aí. Qual o nome? Deus abençoe Cíntia. Deus abençoe Mara Muniz. Deus abençoe Beth. Márcia. Luciane Melo. Deus abençoe todos que estão entrando aí ao vivo conosco. Bruno Luzado, saudade, meu amigo. Enfim, Deus abençoe todos aí. Gente, eu quero deixar uma palavra para vocês e antes de deixar aí, explicar o que eu tive, o que eu passei no hospital e como é que foi. Compartilhe essa live aí, porque muitas pessoas estão reclamando que eu entro ao vivo, não recebe a notificação e depois que eu saio do ao vivo que recebe a notificação. Então, você puder compartilhar essa live aí, vai alertar um número maior de pessoas que nós estamos ao vivo, tá bom? Vamos lá. Fiquei internado durante 5 dias. O problema foi, acho que amidalite, né? Onde as amígdalas, ela incha, ela fica inflamada. Eu tive uma infecção muito grande na garganta. De acordo também com o excesso do uso, pregando todo dia. Às vezes eu prego 2 dias. Num dia só eu prego 2 vezes, como segunda-feira, eu prego à tarde, à noite. Então, pregando todo dia. Aí você vê, prega muito, se alimenta mal, né? Então, dorme fora de rotina, come fora de rotina, o nosso sistema imunológico vai ficar bem fraco. Eu tive uma infecção, então juntou tudo, né? Foi amidalite, foi a cordas vocais, foi bastante coisa. Então, estava tão inflamada que eu não conseguia engolir a saliva, né? Então, eu fiquei durante 5 dias sem comer, sem beber, eu emagreci muito, meu rosto está magrinho, ó. Eu emagreci bastante na verdade, cheguei ontem em casa, Aí eu tava com dificuldade de comer ainda, não por causa da garganta. A garganta, graças a Deus, não tô sentindo tanta dor, tá só um pouquinho de incômodo, dor não sinto mais. Mas, como eu fiquei 5 dias praticamente sem comer, eu não toquei nada na comida do hospital, praticamente meu estômago reduziu, porque ele vai reduzindo, né? Vai colando. Então eu tô comendo poucas coisas até eu recuperar, pra voltar a ficar fortinho, que eu fiquei magro demais. Então foram 5 dias no hospital. E tudo tem um propósito de Deus. É a segunda vez, irmão, é a segunda vez que acontece isso na minha vida, em termos de ir para o hospital apenas para Deus me usar. Olha que loucura. A primeira vez foi lá em Cabo Frio, tá em Marco Vinícius era de Cabo Frio, durante uma época caminhou muito tempo comigo. Eu acho que ele fazia parte do meu ministério nessa época. Teve uma vez que lá no Jardim Esperança, e eu acho que até hoje essa moça me segue. Eu passei tanto mal, que eu fui para o hospital. Quando a mulher foi aplicar a injeção em mim, Deus me deu a revelação da vida da mulher inteira. Através disso ela aceitou Jesus, a família dela começou a caminhar na igreja, né? Foi muito forte. E depois que eu entreguei a revelação, a mão dela ficou tremendo tanto que ela aplicou a injeção. Eu fiquei até com medo, eu falei, vai me ter revelado depois da injeção. E dessa vez de novo foi que eu estava dentro do hospital, quando foi no 4º dia, eu recebi uma ligação da recepção, e o recepcionista disse que tinha uma funcionária que me seguia, que me conhecia, e perguntou se podia ir no quarto. Me veio, disse que podia, por que não? E quando ela entrou lá no quarto para me ver, eu senti de orar por ela, né? Aí estava o Davi Kraus fazendo companhia para mim, e Deus, por misericórdia, me usou para ela. Na hora que Deus me usou para ela, irmãos, eu não estava conseguindo falar, minha garganta estava ruim, eu estava com dor. Na mesma hora que Deus me usou para ela, quando acabou a revelação, a profecia, minha garganta já tinha voltado ao normal, já não estava com dor e recebi alta para ir embora no outro dia, porque a alta vai de um dia para o outro, tem que ser liberado de manhã quando o médico da manhã passa. Ou seja, depois que eu entreguei um recado de Deus. E detalhe, ela ainda falou que queria ir lá no quarto, e no primeiro dia eu recebi o testemunho dela aqui. Ela me adicionou no WhatsApp, recebi o testemunho que a família dela toda viu esse vídeo, está todo mundo impactado, acho que vão segunda-feira lá na igreja. E ela falou que no primeiro dia que eu fiquei internado, ela queria ir, ficou sem jeito de pedir para ir. Eu falei, tu tinha que vir no primeiro dia que eu era liberado, já no segundo, né? E aí legal que você vê o amor de Deus por uma alma, né? O amor de Deus para entregar um recado de Deus por uma alma, o que profeta, o que a gente tem que às vezes passar. Deus coloca às vezes situação que a gente não quer passar para fazer algo que
que é poderoso o propósito. Aí você viu o vídeo, aí eu postei o vídeo no mesmo dia, deu mais de 100 mil visualizações no mesmo dia. Que eu postei na página, e quem postou na verdade foi o Davi, e eu repostei no meu Facebook. Amanhã eu já estou de volta no culto, lá do Beira-Mar. E segunda-feira no recreio, bombando. Cheguei, acabei também de saber notícia do Beira-Mar. A galeria já está pronta, nós já estamos fazendo o preparatório final para botar o guarda-corpo, né? E a gente começar. Dia 12 de outubro vai ser a nossa primeira vigília, eu vou fazer o cartaz, tá sabendo a notícia em primeira mão, né? Então, muita coisa boa vai acontecer. Quarta-feira agora, lá no Beira-Mar, vai estar conosco a cantora Flor de Lis, Rosane Félix e o cantor William Nascimento, juntamente comigo, cultuando a Deus. Beleza? Então tá aí a minha palavra em cima do que aconteceu no hospital, bem resumida, né? Obrigado pela oração de todo mundo e pela palavra. Mas eu quero aproveitar essa live aqui para tirar algumas dúvidas. O que acontece? O nosso ministério, eu postei um pouco da nossa história aí recentemente no Facebook, de como começou no quintal. A nossa igreja, ela tem pouco tempo. Afinal de contas, eu fui pastor quando eu já tinha uns 21 anos de idade, hoje eu tenho 27, então bota 6 anos, deve ter o nosso ministério. Contando com o quintal, né? Contando com o quintal. Quintal não era, eu não considero igreja, porque não era público, só podia ir família, né? Então, mas começou o culto ali, porque eu morava na região dos lagos. Aí eu postei algumas fotos, né, mostrando um pouco da nossa caminhada. E a nossa igreja é um bebê gigante, então tem crescido muito rápido. Só que eu recebo várias perguntas, várias dúvidas de pessoas, e eu queria tirar essa dúvida aqui para algumas pessoas, de explicar um pouco sobre a nossa visão. Uma delas, irmãos, é que eu com 14 anos de idade eu era missionário. Eu não vou contar minha história toda porque vai demorar muito, né? Eu já estou abusando, já falando demais aqui. Eu com 14 anos eu já era missionário, né? E claro que com 14 anos de idade eu não tinha um amadurecimento que eu tenho com 27, e também que eu não sei tudo, como ainda tenho muita coisa para aprender. Então, o que eu fui formado dos 7 anos de idade, que minha mãe me levou para a igreja, em vários tipos de ministério. Minha mãe foi de uma época da Batista, já formou da Metodista, da Assembleia, e da Universal, de tantos ministérios. Minha mãe passou por muitas igrejas quando eu era garoto, e depois que eu fui missionário também, eu ajudei muito no ministério, vendo um pouco de cada, né? Então, o que é IPTM? Todo mundo pergunta, pastor, a igreja pentecostal, a IPTM é o quê? Primeiro significa Igreja Pentecostal Tempo de Milagre. A IPTM é a Assembleia, a IPTM é Batista, não, a IPTM ela não segue nenhum desses segmentos, por mais que pareça, em alguns aspectos, algumas coisas, porque como eu passei em muito ministério, eu vi muita coisa que eu achei interessante, né? E absorvi para mim, e as coisas que eu não achava interessante eu não absorvi. Então o que acontece? O tempo foi passando, eu fui lendo a Bíblia. Há um versículo bíblico, agora eu preciso de toda a tua atenção. Se possível for, para até de comentar um pouco, para você ouvir, porque agora vale a pena mais ouvir do que escrever, senão você vai entender. Há um versículo bíblico que diz assim: pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no mesmo buraco? Esse versículo, se você souber interpretar, é muito simples. Só tem uma interpretação. Tá bom? Pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no mesmo buraco? Pode um cego guiar outro cego? Pode. Só que quem é cego que é guiado por cego... Como é que estão me ligando agora? Estão me ligando. Cego que é guiado por cego, cai no mesmo buraco. Ou seja, quando eu sou guiado por alguém, eu vou para o mesmo lugar que esse alguém que está me guiando vive ou vai. Então, vamos lá. Pode um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Então, quando eu sou guiado por cego, eu caio no mesmo buraco que ele. Então, durante muito tempo, né, eu não tinha lido a Bíblia, como hoje eu li 14 vezes, tenho que ler mais ainda, não sabemos tudo. Mas muita coisa que me falaram, deixa eu acender a luz aqui. Como eu era garoto, como eu era adolescente, se falasse pra mim, ó, tá na Bíblia que tem que beber água com vinagre. Eu ia beber água com vinagre, né? Então chegou uma época da minha vida de um fanatismo muito grande
né? É uma época que eu não tinha nada, mas eu era totalmente fanático, era totalmente... eu tenho foto aí, eu tenho fotos minha, né? Era uma época que eu não via televisão, que eu não ia pro cinema, que eu não ia pra praia. Eu só dormia de calça, só acordava de calça. Vai pra padaria eu tinha que ir de calça social. É uma época que eu não tinha não fazia muita amizade, eu criticava muita gente. Foi uma época complicada da minha vida. Hoje eu aprendi que o respeito é o princípio da educação. Estou falando de mim, tá bom? O respeito é o princípio da educação. Então o que acontece? Eu respeito todo mundo, toda crença e toda religião, tá? Então se a pessoa anda de burca, tem o meu respeito. Então só que eu estou falando de mim, estou falando eu. As pessoas ficam perguntando de mim, da minha história, e eu estou aqui fazendo esse vídeo para explicar. Então, para mim. Então eu andei durante uma época disso, acreditando que isso de fato era certo, até que eu li Bíblia, reli Bíblia, e descobri que não tinha nada a ver. E isso não tinha mudado nada na minha vida, Deus não me usava, eu não tinha dom, eu não... blá, 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 blá. Então, o que aconteceu? Depois eu vim descobrir que muita gente, pelo menos 1.400 pessoas aí me ouvindo, mais de 1.000 pessoas, duvido que não sabe o que eu vou falar agora. Não sabe separar dogma de doutrina. O que é sistema dogmático e o que é doutrinário? Tem gente que fala assim, eu vou lá no culto de doutrina da minha igreja, pastor, que o culto de doutrina ninguém vai, né? O culto de doutrina é o culto que o pastor fala como a gente tem que andar. Não é doutrina. Isso é dogma, tá bom? E não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Vou falar de novo. Doutrina é o que é bíblico. Sã doutrina é o que é bíblico. Doutrina é o que é eterno. Doutrina é o que não muda. Doutrina é o que é palavra. Dogma é o que é imposição humana. Então não estou dizendo sobre o que é certo e o que é errado. Quero que você entenda. Então, quando você vai numa igreja que o dogma da igreja é andar de calça, isso não é doutrina, isso é dogma. Tá bom? Isso é um sistema dogmático que... Pastor, então quer dizer que se eu estiver na minha igreja e o pastor falar que eu tenho que andar de calça, só que a Bíblia não manda andar de calça e eu posso andar de bermuda? Não. Se você está dentro daquela igreja, você é subordinado à visão do anjo da igreja. Se a tua igreja, a visão do teu líder, tá? Esse sistema dogmático que ele impõe é esse, então se você está lá, você não vai poder mudar a igreja. Você tem que se adaptar, né, à visão dogmática da igreja. Simples. Só que eu não posso pegar uma visão dogmática, eu não posso pegar um costume, um uso, né, para fazer isso virar uma lei. Exemplo, a maioria das leis de uso de costumes de roupa veio da Assembleia. A Assembleia, se eu não me engano, tem 110 anos de existência apenas. O mundo tem, nós estamos em 2018, né? 2018. Nós estamos em 2018. E se for pelo calendário lunar de Israel, porque aqui lá o calendário lunar, nós estamos ainda mais ainda. Quer dizer que apenas 110 anos de Assembleia de Deus é o tempo que está certo no mundo? Entendeu? Vou falar de novo. O que eu estou dizendo. Isso é sistema dogmático. Não, pastor, só vai para o céu quem anda assim. Então a Assembleia só existe 110 anos. Quem viveu de 110 anos para trás foi para o inferno, porque não tinha isso. Entendeu? Vou tornar a dizer para ver se tu entende. Só estou falando de roupa. Os usos e costumes partiu mais da Assembleia. A Assembleia tem 110 anos de existência. Quem nasceu de 110 anos para trás, morreu, foi para o inferno, porque eu não ando assim. Então isso é um sistema dogmático. Então quando você tem uma crença e você quer andar de acordo com essa crença, eu respeito você. Você é muçulmano, quer andar de burca, tu pode andar. Só que eu não posso pegar o meu sistema dogmático, eu não posso pegar os meus usos e costumes pessoais e fazer virar lei para o público. Entendeu? Então, primeiro ponto é isso aqui. Segundo, pastor, fizeram uma pergunta assim para mim no Instagram. Pastor, o senhor representa os evangélicos? Não represento. Eu tento ser representante do evangelho bíblica, não de evangélicos povo. Por quê? Porque eu discordo de muita coisa. Só que eu não estou também... tipo assim... uma da maiores discordâncias que eu tenho... Se eu fosse num programa de TV, eu já estou fazendo pauta, tá? Tem novidade vindo aí. Se eu for para um programa de TV e todo mundo acha que eu vou defender os evangélicos, estão lascados, porque eu não vou. Porque o que eu mais acho de errado está no meio evangélico, no meio do povo. E uma das coisas que eu acho mais errada dentro do povo evangélico, não generalizando, mas botando uma boa parte, tá bom? Botando uma boa parte, é um povo que não sabe respeitar. Então, o que acontece? Quando você não participa da concordância de alguém, a pessoa começa
a ir pro lado de julgar e de acusar. Então, não sabe respeitar. Então, o evangélico fala mal de católico, o evangélico fala mal de espírita, o evangélico fala mal de evangélico, o evangélico fala mal de igreja, de denominação, e blá, 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 blá. Entendeu? Então, uma das coisas que eu acho que perguntaram se as pessoas são representantes evangélicos, não, tento representar o evangelho bíblico, né? Evangelho, não é evangélicos. Me perguntaram assim, eu fui pro programa da rádio, a pessoa tá falando aqui sobre dogma, sobre, pastor, isso aí, a gente tem que deixar de viver dogma para viver a palavra. Sabe o que é interessante? Eu recebi uma mensagem de um pastor, que tem idade para ser meu pai, falando que eu libertei. Eu falei, não, que libertou foi Deus. Porque ele achava que para ele ter uma vida de poder de Deus, expulsar demônio, curar enfermo, ter dons, ele precisava ser totalmente uma vida bem radical, bem fanatismo. E ele vendo nossos vídeos, ele descobriu que não precisava disso tudo, e que hoje ele fez uma revolução muito grande. E eu fiquei feliz por ele, né? Porque ninguém é feliz, ninguém é sadomasoquista. Só se for sadomasoquista, sentir prazer na dor, né? Porque a gente, o que o evangelho hoje, não da Bíblia, mas esse evangelho que os homens tentam transparecer, oferece. Que quanto mais crente você for, mais grau de dificuldade eu tenho que mostrar para as pessoas. Quanto mais eu sofro, mais servo de Deus eu sou. Não, Jesus morreu, a Bíblia diz que ele morreu para me dar vida. O único dom que é de graça na Bíblia, o dom gratuito, é o dom da vida, para viver uma vida com abundância, tá bom? Então, eu tenho que viver. Você está entendendo? Então, o que acontece? Aprenda uma coisa. Pastor, mas o senhor não se acha muito liberal? Não. Só que eu também não posso proibir o que a Bíblia não proíbe. A Bíblia não é um livro que está dizendo que você... tudo que você pode fazer. A Bíblia está interessada em dizer o que você não pode fazer. É igual a lei. Você sabe que a advocacia, a justiça, está baseada em parte bíblica, né? E você sabe que lá, o livro da lei, quando você vai num tribunal, como é que é? Artigo tal, parágrafo tal, cláusula tal, vai dizer que você não pode furtar, porque se furtar, blá, 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 vai dizendo que o que não pode fazer. Né? Porque tem gente que fala assim, ó, tem gente que pega para fazer um dogma, tem gente que pega para fazer um dogma e fala o quê? Ó, a Bíblia não manda não fazer, mas também não manda fazer. Já escutou alguém falar assim? Alguém ignorante? Fala assim, ó, a Bíblia não manda não fazer, mas também não manda praticar. Então não vou fazer, porque a Bíblia não manda fazer. Então não anda de carro, não anda de avião, porque a Bíblia não está dizendo andar de carro, voar de avião, pular de paraquedas, trabalhar em advogado. Não. A Bíblia está interessada, a Bíblia é um livro de lei. A Bíblia é um livro sobre lei. Então a Bíblia está interessada em que você não pode fazer. Pode mentir? Não, porque a Bíblia está dizendo não mentais. Você pode cobiçar o que é do próximo? Não, porque a Bíblia está dizendo não cobiçar o que é do próximo. Você pode levantar falso contra o teu irmão? Não, porque a Bíblia está dizendo que você não pode levantar falso contra o seu irmão. Então, a Bíblia ela vai proibindo que você não pode. Agora, existem pessoas que falam assim, não, mas aí está muito liberal, pastor. Aí tá muita igreja, está muito fácil, não é verdade? Então, tá assim, ó, de gente no inferno, de pecadinho que não tem nada a ver. Aprenda uma coisa. Quantas vezes essa pessoa vai no inferno por semana para saber a quantidade de porcentagem de gente que está indo para o inferno ou deixando de ir? Então, quando a pessoa não tem argumento bíblico, quando a pessoa não tem argumento bíblico, não sabe Bíblia, então ela vai começando a inventar. E pessoas que não conhecem a Bíblia, come o que tem que comer. A pessoa está com tanta fome, o público, que come qualquer porcaria. Então, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a alguém te falar alguma coisa, até o que eu falo, vá lá na Bíblia, confirma, você está entendendo? Então, nós vivemos num momento em que, o que é uma seita? Uma seita é uma instituição religiosa baseada em meias verdades. Quando os evangélicos botam assim, testemunho de Jeová é uma seita, não é verdade? Eu não sei o que é uma seita. Falando, mas por que uma seita? Porque creia-se meia verdade, sabe Bíblia, mas acrescenta algumas coisas segundo eles acham. Seita, né? Baseada em algumas coisas de heresia. Mas tem tanta igreja evangélica que para mim é uma seita, porque acaba também acrescentando o que não é bíblico, fazendo virar uma heresia, porque tem acréscimo, não é verdade? Então, quer ver um exemplo? Tem gente que fala assim, mas pecadinho, pecadão, não tem nada a ver, né? Pecado é pecado. Minha nossa, na Bíblia, onde tem pecado, você que pensa. Existem pecados e pecados. Existem níveis totalmente diferenciados. A Bíblia vai dizer assim, ó, que há pecado que não há para a morte.
você não entendeu? Na Bíblia vai dizer, se vê um irmão pecar, num pecado que não é para a morte, ore por ele, para que Deus o perdoe, porque tem pecado que não é para a morte. Só que lá no livro de Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E aí, está batendo em contradição? No livro de 1 João fala uma coisa, agora no livro de Romanos fala outra? Como é que fala sobre há pecado que não há morte e todo salário do pecado gera morte? Como é que? Então você entende que tem pecado que gera morte e tem pecado que não gera morte. Você está entendendo a Bíblia? Então se tem pecado que gera morte, tem pecado que não gera morte, então tem gravidade diferenciada. Então tem níveis diferenciados. Então quando você... A Bíblia diz, não há um homem sequer que não peque. E aquele que diz que não peca já está pecando. Já está mentindo, né? Então, quando você conhece a Bíblia, você vai começando a ser liberto para mim, eu acredito que um dos maiores problemas que tem no mundo de guerra é o sistema religioso. A religião é boa, a palavra religião vem de ligar o homem a Deus, mas o sistema religioso é corrupto. Outra coisa, o meu alvo ou a minha missão não é mudar o mundo inteiro, porque eu sei que eu não vou mudar, e nem mudar quem não quer ser mudado. O meu alvo é ajudar quem reconhece que precisa de ajuda. Você está entendendo? Por quê? Não tem como mudar a opinião de alguém que já tem ela formada. É por isso que eu sou um tipo de pessoa que eu não fico debatendo. Só se me chamar para o debate. Errado, assim, eu estou falando no Face, de contendo em comentário. Porque não tem como. Não tem como você mudar a opinião de alguém que não quer mudá-la. Que ela já está formada. Porque quando a pessoa ela segue uma crença, eu ouvi uma coisa que é verdade, você pode matar homens, mas você não pode matar ideias. Existem pessoas que são tão cegas que essa maneira de ser cega não faz nenhuma verdade atingi-la. Quer ver? Existe uma religião na Índia que adoram vaca. A vaca aqui no Brasil é comida, né? Mas lá adoram. E vai lá falar que não é Deus, entendeu? Tem religião que homens explodem, acreditando que vão pro paraíso, ter várias mulheres, Alá, e eles se matam, porque eles acreditam de verdade nisso. A verdade é, até que ponto aquilo que eu acredito é certo. Você está entendendo? Então, vivemos num mundo que é muito complicado, né? Muito complicado. Então, vamos continuar aqui falando sobre outras perguntas. Vamos lá. Eu estou vendo algumas perguntas aqui e eu vou dar umas respostas. Vou falar sobre o que vocês estão perguntando. Aprenda uma coisa. Eu fico vendo algumas perguntas de pessoas. Tá, todo mundo fala sobre tatuagem, fala sobre tatuagem. Vou falar, gente, vou falar. Hoje eu falo de novo, que eu já falei no vídeo lá atrás, vou falar de novo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sabe qual é o problema? Eu fiz um dia uma palestra na minha igreja. Na verdade não foi na minha igreja, foi numa igreja bem antiga. Igreja grande, bem antiga de nome. E um povo bem religioso. E eu fiz umas perguntas e a resposta é: eu acho que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que não sei o que, não sei o que. O que você acha não interessa. Porque o achismo, tá? Não leva ninguém a lugar nenhum. Até a fé tem que ter certeza. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo e a certeza daquilo que eu espero. Você tem que ter certeza. Para isso que existe Bíblia. Sabe qual é o problema? É que as pessoas não lêem a Bíblia. Aí, por não ler a Bíblia, vive segundo aquilo. A Bíblia vai dizer assim, ó: ai do profeta que se guia pelo seu próprio espírito. O problema é que você quer se guiar a si próprio. Você está entendendo? O problema é que as pessoas querem se guiar em seus achismos. Eu fui no Maranhão, aí teve uma mulher que falou assim, para mim, uma missionária: pastor, eu acho que Deus não gosta que mulher usa batom vermelho. Eu acho que... Entendeu? Então, aprenda uma coisa. Já pensou? Você vai lá no médico, você vai fazer uma cirurgia e tu pergunta: essa cirurgia dá certo? Tem risco não? Eu acho que vai dar certo, né? Porque eu não opero. Entendeu? Já pensou? Meu amigo, eu acho que não existe. Você tem que saber o que você está falando. Então as pessoas ficam: eu acho, na minha opinião. Só que você não pode criar uma religião e nem conduzir pessoas, tá? Segundo o seu achismo.
Então, vamos lá, respondendo algumas perguntas aqui. Eu tinha que ter uma caneta aqui, uma irmã perguntou uma coisa importante ali, eu responder. Vamos lá. Ó, uma pergunta que botaram assim, ó, me chamaram para a rádio na 93, foi muito bom lá, e graças a Deus fui bem sucedido. Fizeram uma pergunta assim, ó, ir para a igreja por causa de profecia é coisa de arrebatado? Me perguntaram isso na rádio, e eu respondi lá. Eu vou tentar responder em poucas palavras, porque quem viu a rádio já viu a resposta. Aprenda uma coisa, a Bíblia, a profecia ela se reparte em duas partes, profecia inspirada e a profecia escrita. A profecia escrita é a Bíblia que você lê, e a profecia inspirada está baseada em 1 Pedro, que vai dizer que nenhuma profecia é dada por vontade humana, senão por inspiração divina, que é a profecia que Deus usa o profeta, que Deus toma o profeta. Então aprenda uma coisa, desde o momento que você vai para a igreja para ouvir uma pregação, você está indo na igreja por causa da profecia. Tá? Tem gente que vai para a igreja só por causa da revelação. Só que o dom da revelação não aparece na Bíblia. Me mostra aí no 9 dons. Dom de visão? Tem. Dom de cura? Tem. Dom de revelação? Não. Dom da revelação se encaixa também no dom da profecia. Tá bom? Então quando você vai para a igreja por causa da profecia, tá certo, porque a profecia bíblica também é uma profecia. E para quem não conhece a nossa igreja, que só vê o vídeo de 2 ou 5 minutos que gravo na revelação, você não acha que o culto começa como, irmão? Lá na nossa igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor, começamos o nosso culto. Fica de pé aí. Quem é a Joana? Não é assim não, tá, irmão? Tem louvor, tem palavra, sempre tem palavra. É tanto que eu estou fazendo uma live aqui, eu fico 1 hora falando Bíblia. Não revelo para ninguém aqui. Bíblia. Só uma vez que eu fiz a revelação, só ao vivo aí, tá bom? Então, só que tem que ser completo. Então vamos lá, segunda pergunta. Rose está perguntando, maquiagem, pastor, é pecado? É proibido pela Jezabel? Ô, meu irmão, onde eu me taco aqui na parede? Existem perguntas que eu prefiro nem ler, irmão, porque o nível de ignorância é muito grande. Irmã, não é pecado não, irmã, não é pecado não, irmã. O que a Bíblia não proíbe, o homem não me proíbe. Pegou a visão? Guarda isso, tá, irmãos? Guarda isso. Tá, vamos lá. Vou falar sobre o que estão perguntando sobre tatuagem aqui. Pastor, tatuagem é pecado? Caraca, é muita pergunta que eu estou lendo aqui, irmão. Vamos lá. Pastor, tatuagem é pecado? Irmãos, aprenda uma coisa. Lembra que eu falei lá do início, pessoal que é inteligente? Não tem como proibir o que a Bíblia não proíbe. Tá bom? Vamos lá. Aparece no livro do Vaikra, que é o livro do Levítico. Tá bom? Dizendo que não marquei os vossos corpos em memória dos mortos. Tá? Aprenda uma coisa. Também vai dizer para não deslacerar. Aprenda uma coisa. Nessa época, o povo estava em cativeiro, cativeiro babilônico. Então, quando o filho era tomado, faziam marca. Até hoje tem religiões que fazem marcas no corpo a espíritos, se posso dizer assim, tá? Então, faziam marca em memória do morto. Não existia tatuagem no livro do Levítico, tá bom? Não existia. Então, a Bíblia não fala. Aprenda uma coisa. Pastor, é pecado ver televisão? Eu vou responder tudo numa pergunta. Pastor, é pecado ver televisão? Pastor, é pecado... Aprenda uma coisa, irmão. Tudo me é permitido, Paulo vai dizer. Nem tudo me agrada. Eu posso tudo. Eu só preciso ter equilíbrio. Eu posso ver televisão? Posso. Eu posso usar a televisão para ver pornografia? Não. Então, o problema não é a televisão. O problema sou eu que uso a televisão como veículo para me pecar. Pastor, eu posso entrar na internet? Pode. Mas eu posso usar a internet para entrar? O problema não é... Eu posso fazer tatuagem? Pode. Aí eu vou fazer um satanás desenhado em mim? Claro que não. Você está entendendo? Agora, a irmã faz uma borboletinha no braço, aí Jesus voltou, não vai para o céu, porque a borboleta te deixou por fora do céu. Aprenda uma coisa. Não tem como quebrar uma lei se não houver uma lei. Tá bom? Não tem como pregar uma lei se não houver uma lei. Ou seja, ninguém vai chegar no céu, na porta do céu, e vai entrar lá, e alguém vai dizer assim, irmã, você não vai para o céu não. Por quê? Porque você fez isso aqui, pecou. Aí a pessoa vai dizer, pastor, Deus, mas não estava na Bíblia. Deus vai dizer, esqueci. Não tem como cobrar. Não tem como cobrar. Não tem como quebrar uma lei se não houver uma lei. Beleza? Então, pastor, tatuagem é pecado? A Bíblia não condena. Você pode procurar a Bíblia inteira, versículo bíblico, né? Eu comprei até um livro uma vez do Silas Malafaia, o próprio Silas Malafaia não conseguiu condenar, mostrar na Bíblia que é pecado. Então não tem
na Bíblia proibindo. Inclusive eu tenho. E expulso o demônio todo culto lá, você vai ver. E detalhe, a Bíblia vai dizer assim, ó, se Satanás expulsa Satanás, o reino é dividido. E o reino dividido não subsistirá. Então aprenda uma coisa. Você vê lá demônio sendo expulso? O diabo não expulsa o diabo. Porque a Bíblia vai dizer que se o diabo, Satanás, Jesus que respondeu, porque um dia falaram para Jesus que ele expulsava demônio pelo Beelzebul, pelos maiorais do demônio. Jesus vai dizer, se Satanás expulsa Satanás, o reino é dividido e não subsistirá. Então o reino das trevas não é dividido não, pelo contrário, o reino das trevas é bem, como se fala, organizado, biblicamente falando. Tá bom? Então, você vê lá demônio sendo expulso, Satanás, se fosse pecado, o diabo ia me envergonhar, não é verdade? Você vai expulsar eu? Tem tatuagem, não é verdade? Então, tá aí a resposta para vocês. Então, no meu ver, tá? Biblicamente falando, a Bíblia não proíbe. Então, vamos lá. Outra coisa que eu vou falar aqui. Vamos de novo, torna a dizer. O que eu falo é Bíblia. E eu gosto também das pessoas, tipo assim, pastor, não pode pegar um versículo isolado e pegar um versículo isolado, tá bom? E fazer esse versículo isolado, não, todo texto tem um contexto. Então você tem que aprender, por exemplo, quando você fala, eu não concordo, eu preciso ter uma Bíblia, um respaldo para minha não concordância. Eu não concordo porque está escrito isso aqui, cadê? Então, vamos lá. Aprenda uma coisa. No mesmo livro do Levítico, que as igrejas usam para condenar a tatuagem, no mesmo capítulo está dizendo que o homem não pode cortar o cabelo aqui, ó. Por isso que o judeu tem essa trança aqui. Ele corta aqui, mas aqui ele não corta. Ele tem uma trança, duas tranças aqui do lado da orelha, e também não pode fazer a barba. Então, se você quer seguir um versículo do Levítico, siga o capítulo inteiro, porque não tem como comer o que tu quer e jogar fora o que tu não quer. Não, vou falar de novo. Se você não concorda com essa parte, tu tem que comer o capítulo inteiro. Porque o único versículo que proíbe, que é o livro do Levítico, você tá entendendo? Tá proibindo também cortar o cabelo dessa parte e a barba. Então, se vai fazer, faça tudo. Não é verdade? Vamos lá. Vou falar outra coisa aqui para vocês. Outra coisa vou dar agora um conselho. Um conselho de crescimento, um segredo de... Não tenta converter ou convencer o mundo inteiro. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim, aquele que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Só que Jesus está dizendo que aqueles que o Pai deu, que nenhum se perdeu, você vai encontrar no ministério de Jesus uma multidão indo embora. Quando Jesus estava pregando uma mensagem dura, todo mundo virou as costas e foi embora. Aí Pedro disse, Senhor, pegaste pesado na palavra. Aí Jesus olhou para Pedro e disse, e vocês querem ir embora também? Aí Pedro vai dizer, Senhor, para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Então muita gente desistiu no meio da caminhada de seguir Jesus. E ao mesmo tempo Jesus está dizendo agora que aqueles que o Pai o deu, nenhum se perdeu. Sendo que Judas também se enforcou. E mesmo assim Jesus está dizendo que aquele que o Pai o deu, então eu aprendi uma coisa, não é todo mundo que o Pai deu para Cristo, ou para Jesus ganhar, ou seja, que entenda como quiser. Então, eu sei que não é todo mundo. Paulo ganhou um público que Pedro não ganhou, Pedro ganhou um público que Paulo não ganhou. Então, eu acredito muito nisso. Então, hoje o meu alvo, que eu fico feliz demais no nosso culto, é ver tanto católico, ver tantas pessoas de outra religião cultuando a Deus conosco, eu fico felizão. Todo culto nosso tem, na nossa igreja, eu fico felizão com isso. Mas uma coisa que eu falo, a Bíblia vai dizer, aquele que não é por mim, é contra mim. E aquele que não se ajunta, se espalha. Eu sou um tipo de pessoa que, por exemplo, você sabe que você nunca vai ser aplaudido por todo mundo. Ninguém na terra. Político, pastor, padre, artista, seja quem for. Ninguém. Então existe um grupo que te aplaude e um grupo que não te aplaude. E o que eu faço com as pessoas que não concordam comigo? O que eu faço? Simples. Eu me afasto. Porque o que não te edifica te destrói. Então Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem não se ajunta se espalha. Então já que não vai se ajuntar, o que eu faço?
Você sabia que quando alguém posta uma besteira no meu Facebook aí, eu bloqueio? Nunca mais a pessoa tem oportunidade de falar besteira. Não no meu Facebook. Por quê? Porque se a pessoa entenda-se que não está aqui para ser ajudada por mim, ou que se não vem em mim algum tipo de possibilidade de alguma soma, se eu não for para me somar na tua vida, destruir eu não vou. Não é verdade? Se não for para me somar na tua vida, destruir eu não vou. Então o que eu faço? Se não estou para somar e nem você para somar, então, meu irmão, a gente se afasta. Melhor do que ter contenda, não é verdade? Então, eu bloqueio e excluo. Tem uma irmã que mandou mensagem para mim dizendo: pastor, por que o senhor me bloqueou? Porque eu falei besteira? Falei, foi. Me desbloqueia lá. E cadê que eu acho a mulher para te bloquear? Então, aprenda uma coisa. É por isso que você tem que pensar 1000 vezes antes de você falar qualquer coisa. Entendeu? Porque o alvo aqui não é querer mudar quem já tem uma opinião formada. E sim de ajudar aquelas pessoas que estão mandando mensagem para mim: pastor, me ajuda. Pastor, o que o senhor acha em cima disso? Pastor, o que o senhor fala em cima disso? Blá, blá, blá. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, quem mata, rouba e destrói é o diabo. Então, Deus é o inverso. Deus veio para dar vida e vida com abundância. Tá bem? Então, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se o diabo veio para destruir, Deus veio para restaurar. Então tem que aprender uma coisa: uma palavra minha mal falada pode colocar alguém no inferno. Então eu vejo tanto crente aí usando o Facebook para jogar indireta, tanto crente aí falando mal de crente, falando mal da atitude dos outros, porque fulano de tal faz isso e porque betando não sei o que, vai ficar alerteia e blá 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 blá. Aprenda uma coisa: se você não concorda, eu vou falar aqui agora, vou falar exemplo. Vou falar um nome, exemplo de uma igreja que é conhecida no mundo inteiro, que é a Universal. Pastor, eu não concordo com a Universal. Pastor, eu concordo com a Universal. Você que concorda, frequenta. Pastor, eu não concordo com a Universal. Você que não concorda, não vai. Só que você não concordar não quer dizer que você quer destruir, denigrir ou manchar. Você entendeu? Porque aí é papel do diabo. Vou falar de novo. O problema dos crentes é que eles jogam as suas carências tolas no Facebook de uma forma acusativa para alguém, e quando eles jogam fora, eles acabam destruindo, acusando e machando, fazendo pior do que o diabo. Por quê? Porque quando você vê um crente, quando você vê... Tu acha que eu concordo com muita coisa, irmão? Tem coisa que eu vejo na internet que eu fico em cólica por dentro. Mas você nunca vai ver um comentário meu num vídeo de um bobão aí falando besteira, alguma coisa ao contrário. Por quê? Porque eu tenho que aprender a respeitar. Então eu não posso denigrir, eu não posso destruir. Você está entendendo? Então, primeira coisa que eu quero falar para você, que está me ouvindo aí, é isso aí. Eu dei Universal de exemplo, irmão. Eu dei Universal de exemplo. Mas qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de religião, aprenda a respeitar. Se você não concorda com B, se você não concorda com fulano, se você guarda a tua não concordância para você, porque às vezes uma palavra, a Bíblia vai dizer que você vai dar conta de todas as suas palavras. Você está entendendo? Então, respeita a igreja de Betânia, respeita. Eu vejo tanta igreja, eu vejo tanta coisa no vídeo aí, irmão, que, meu Deus do céu, Deus que me perdoe. Só que o que eu faço? Nada. Por quê? Se eu não concordo, eu não vou. Agora, não tem o porquê destruir. Porque um dia, falou assim Gamaliel, queriam parar Pedro e disse assim, ó, veio 3 dizendo que era o Messias. E não conseguiram, e perderam. Se essa obra não for de Deus, por si própria ela cai. Isso foi no tempo de Pedro, e até hoje nós estamos aqui. Porque Pedro tem durabilidade. O que não é de Deus, não tem durabilidade. Tá? Então, essa é a palavra para você aí, tá bom? Outra coisa. Primeiro, isso, respeito é o princípio da educação. Tem que ter respeito. Outra coisa que estão perguntando aqui, o divórcio. Deus do céu. Vamos lá. Primeira coisa, pode um pastor... Existem muitos pastores que são solteiros. A pergunta é, pode ser pastor solteiro? Sim ou não? Biblicamente falando. Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer que uns foram chamados para apóstolo, profeta, pastor, doutores e evangelistas. Falam sobre 5 ministérios, tá? Aprenda uma coisa, o maior ministério que existe é o apostolado, é o apóstolo, tá? O maior ministério. O apóstolo Paulo,
era o quê? Segundo a tese teológica, Paulo era divorciado. Paulo era separado. Que é isso, pastor? Paulo participava do Sinédrio. Se eu não me engano, era composto por 71 pessoas. Fariseus, escribas, sacerdotes. Tá? Se eu não me engano. Depois eu faço de novo esse estudo aqui, que eu estudei sobre isso. A palavra que aparece ali no Sinédrio é ágamos. Paulo, quando era Saulo de Tarso, ele fazia parte, só podia fazer parte do Sinédrio se fosse casado. Então, Saulo fazia parte do Sinédrio, porque Saulo era casado. Só que quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer que se fez de eunuco, ainda vai dizer, se possível for, fique igual a mim, porque é melhor, porque o solteiro cuide das coisas do Senhor, o casado cuide das coisas de casado, que ele vai falar que se fez de eunuco. Então, segundo a tese teológica, vai dizer que Saulo era casado, se separou, por isso que participava do Sinédrio, depois não participou mais. Pode ver que depois ele não pode participar mais. Então, daqui a pouco eu bloqueio, irmã. Então, o que acontece? Por isso que Saulo participava do Sinédrio e depois não participa. Então, o apóstolo Paulo era solteiro ou separado. E foi o maior implantador de igreja da sua época no mundo. Então, tá a resposta. Aprenda a fazer uma coisa. Para fazer a obra de Deus, não está coligado a status. Você está entendendo? Para fazer a obra de Deus, tá ligado também a desejo. Detalhe. Para que você entenda. Pastor, o senhor é a favor do divórcio? Não, eu não sou a favor do divórcio. Só que eu também não sou a favor do sofrimento. A Bíblia diz que o que acontece? Você tem que entender uma coisa. O quê? Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, grego e algumas palavras em aramaico. E você tem que entender a Bíblia também de uma forma cultural. Quem escreveu, em que época escreveu. Entenda uma coisa, quando um judeu vai casar, não é igual o casamento do Brasil, não. Casa, demora 5 horas, entendeu? Todo mundo come, vai embora, vai para a lua de mel, tá casado. O judeu não casa assim. O judeu tem alguns critérios que os brasileiros não têm. Um casamento de judeu durava 7 dias. Detalhe, para casar com uma judia, ela tinha que ser virgem, tá bom? Não podia casar se não fosse virgem, porque senão ela não tinha honra para eles. É tanto que depois que fazia o ato sexual, o judeu pegava o lençol branco com sangue para provar para o povo de fora que de fato a mulher dele era virgem, tá bom? Saía o marido com o lençol branco, com sangue, né, da relação no lençol, dizendo, tá vendo aí? Eu tirei a virgindade dela. É tanto que quando uma judia se separava, ela não podia casar de novo, ela ficava junto com as viúvas e os pobres. Pode ver que no Antigo Testamento conta uma história de que de um casal que um homem morre, aí o irmão tenta dar continuidade, o sêmen joga no chão, Deus o mata, ela se veste de prostituta e tem relação com o seu próprio sogro Judá. Você está entendendo? Porque é a única maneira que ela poderia engravidar, porque senão nunca mais ela engravidaria e casaria. Então entenda uma coisa, que já não é no caso do Brasil, é totalmente diferente. Né? Se for casar só com virgem aqui no Brasil, você não casa. Difícil. Muito difícil. Então, vamos outra coisa. Então, quando o judeu se separava de uma judia, essa judia não casava nunca mais. Só que o judeu casava de novo. Vou falar de novo. A mulher perdeu a virgindade, vai morar com as viúvas, lá na Vila das Viúvas. E os homens? Os homens não, os homens podem casar de novo. Então o que vai acontecer sobre a lei do divórcio? Vai dizer duas coisas. Que só poderia separar em caso de traição, se quisesse. Tá? Vamos lá, deixa eu bloquear logo esse. Acabou o dele. Foi. Então o que acontece? Pronto, Daniel já está bloqueado. Para que você entenda. Preste atenção aqui. Bobos são vocês. Já bloqueei o tal de Daniel que está botando bobeira. Bobo é vocês, que um fala besteira e todo mundo esquece que eu estou falando para dar atenção. Dá atenção para mim, depois a gente bloqueia quem tem que bloquear. Então entenda uma coisa. Quando o judeu ele se separava, ele casava de novo com outra judia. Pegava outra virgem. Você está entendendo? Pegava outra virgem. Gente, já foi bloqueado. Fala, Júnior. Daniel, tal de Daniel já foi bloqueado, ele estava falando besteira. Quem não chama atenção de uma forma provável, tenta chamar atenção de uma forma reprovável para ter 1 minuto de fama, mas já perdeu a fama. Já foi bloqueado. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando o judeu ele se separava, ele casava de novo. Ela não. Então, o que eu quero dizer? Eu não sou a favor do divórcio. Mas eu também não sou a favor da infelicidade. Você só tem uma vida. Você está entendendo? Após essa vida, logo vem o juízo.
Então quer dizer que, meu irmão, vou falar uma coisa aqui que todo mundo tem medo de falar, tem rabo entre as pernas. A maioria aí, ó, 70% ou mais de casamento dentro da igreja é falido, que não se separa por causa do medo da religião, com medo que os outros vão falar. Você sabia disso? Que vive uma vida de teatro. Eu faço gabinete pastoral, não é ninguém que me contou não. Eu faço gabinete, fazia muito mais do que hoje, porque hoje eu estou com trauma. Sabe por quê? Porque pessoas que dão a mão dentro do culto, dentro de casa, é uma vida de inferno. Vive, um dorme no sofá, outro dorme na cama, não faz mais amor, não tem mais, entendeu? E são predestinados a viver uma vida de inimigos dentro de casa. Por quê? Por causa do sistema religioso. O que o povo vão falar? O que o povo vão... Porque o povo vai me criticar. E que esse problema do povo, meu irmão? Se me importa agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Tá? Outra coisa. E detalhe, você quer conhecer uma pessoa? Você tem que conviver com ela. Sabe quanto tempo você demora para conhecer alguém? A vida toda. E ainda assim não conhece. A vida toda e ainda assim você não conhece a pessoa inteira. Tá? Aí o que a igreja te ensina? É só ser inteligente um pouquinho, tá bom? Casar rápido. Por quê? Você não pode transar sem casar. Não é verdade? Isso é certo, não pode casar sem transar. Isso está certo, não pode casar sem transar. Só que o que acontece? Crente não casa por amor. A maioria dos crentes casa por sexo. Você sabia disso? Aí o que faz? Casa sem transar, aí casou. Transa porque casou para isso. Depois de um tempo já não está transando mais, está vivendo no inferno, tem incompatibilidade, não se completa, não se ama, não se... Por quê? Porque casaram de uma forma errada. O intuito foi errado, o intuito foi transar e para não dar brecha, para os outros ver, aí vive uma vida infeliz. Aonde não teve amor, aonde não teve paixão, aonde não teve namoro. A maioria dos meus amigos que eu conheço, casaram depois de 1 mês, 2 meses, rápido. Eu casei 1 mês. Em 1 mês. Por que eu casei? Eu casei, tinha 17 para 18 anos, com 18 anos. Eu casei dentro de 1 mês. Eu fazia parte de uma igreja, eu era evangelista, e você sempre que... Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho. E eu vou falar uma coisa para você, e nem peito que eu tenho para encarar. Por quê? Porque eu era evangelista, vivia disso, minha vida sempre foi do altar, desde 14 anos, então eu estava com ela, e o que a igreja falou? O povo crente é um povo que é linguarudo, sempre vão falar mal de você, né? Se você não tem carro, tu é miserável, se tu tem carro, tu é ladrão. Se você brinca demais, tu é imaturo, se tu é sério demais, tu é radical. Se você cobra muito, tu é muito severo. Se você é frouxo, você é liberal. E quando morre, fala, eis aí o homem santo de Deus. Você dá valor quando morre. Mas quando você está vivo, vão falar tudo, vão falar mal de verdade. De tudo. Né? Se não se arruma, não é o melhor para Deus. Se arruma, quer aparecer. Né? Não está indo para o shopping. Então, vamos falar mal de tudo. Então, o que acontece? Quando eu comecei a namorar, gente, eu estava namorando, não foi 2 semanas, já estavam metendo um pau em cima de mim. Que eu já estava em fornicação. Quando, na verdade, eu não tinha feito nada até então. Eu era evangelista. E eu tinha começado a namorar. Em 1 mês eu já tive que me virar para estar noivo e casar. Por quê? Por causa do povo. E na época, né? Hoje não. Hoje que o povo falava, eu quero que se lasque. Tô nem aí. Se a minha consciência está bem com Deus, se eu sei o que está certo ou estou errado, o povo não dita regra para mim hoje. Você está entendendo? Eu vou na praia. Ah, tem gente que não concorda. Problema, não vai você. Eu vou. Eu vou pro cinema, eu brinco, eu me divirto, eu vivo uma vida. Hoje a maioria das pessoas querem mostrar que quem é mais crente é quem anda mais severo. Quanto mais escondido, quanto mais... mais... Não, para mim não. Para mim quem é mais crente é quem ganha mais alma, que faz a diferença, tá bom? E ainda vou falar uma coisa. Se você vir no nosso escuto aí, ou você vê na internet, você vai ver. Compartilha essa live. Você vai ver demônios se manifestando. Tem gente que só acha que só tem dom da revelação. Não tem não, meu amor. Todos os dons para a glória de Deus. Você vê revelação, cura, testemunho de pessoas sendo prósperas, sendo libertas, demônios se manifestando. Engraçado que tem muito crente se manifestando endemoniado, tá bom? De outras igrejas que são severas, que usam roupa. E aí? Entendeu? Um dia um pastor falou assim, um pastor proibiu as ovelhas dele de vir na minha igreja. O que prende pessoas não é o que prende ovelha não é cerca, é pasto. Eu não proíbo ninguém de visitar igreja de ninguém. Mas tem gente que proíbe. Proibiu dizendo que o diabo que me usava, ele disse. Eu perguntei, eu falei no altar, falei, que diabo bom é esse? Porque na nossa igreja a pessoa está sendo liberta do tráfico,
da droga. O diabo que eu conheço da Bíblia, ele quer matar, roubar e destruir. Aprisionar. Agora, tá curando, ganhando alma. Ó, só na semana antes de eu ficar internado, eu ganhei 370 almas para Jesus, fora pessoas de várias outras religiões que jogaram guias, tudo em cima do altar. Então, mais fácil. O fruto fala mais, né? Fala, conta fato no argumento, vamos mudar. Conta fruto não argumento. Tem gente que faz as coisas falando. Mostra para os outros fazendo. Não é verdade? Então vamos lá, voltando sobre o divórcio. Então o que acontece? Eu estava 3 semanas namorando. Aqui o pessoal já caiu de pau em cima de mim na época, lá na região dos lagos. Tá fornicação, e que não sei o que, e blá, blá, blá. E como eu não era pastor da minha igreja, eu apenas fazia parte de um campo ministerial, e eu dependia disso, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu tive que casar. Ou então ser excluso. E eu vivia disso, meu irmão. O que aconteceu? Casei. Fiquei durante 7 anos. A minha ex-esposa é uma pessoa, gente finíssima. Minha amiga, não tem nada contra, não brigamos, não foi uma separação por causa de problema, de nada disso, nada disso. Só que, e detalhe, quando a gente casou e pensamos em separar durante esse interperíodo da vida, aí veio aquele medo, agora se divorciar o povo vai cair de pau. Divórcio, divórcio, divórcio. E o que acontece? Só que a nossa vida é uma só. Tá entendendo? A nossa vida é uma só. Aí tem gente lá no monte. Um dia eu subi o monte de Santa Cruz da Serra. Hoje eu não gosto muito de monte, não. Mas na época que eu subia muito, por causa do povo ficar pedindo, vamos no monte, pastor, vamos no monte. Aí eu fui no monte, eu prefiro o meu quarto. A Bíblia manda você entrar no quarto e orar em porta fechada, orar em secreto, que o Deus que está em secreto vai te recompensar. Não tem nenhum versículo mandando você ir para o monte. Jesus subiu no monte, a fim de orar sozinho. Então, você vê que Jesus subia no monte, não é porque o monte era um lugar espiritualista, não. Subiu no monte porque ele queria um momento individual, porque não tinha, todo mundo estava com ele toda hora, não é verdade? Então, mas eu respeito quem vai no monte, eu fui muito no monte. Aí eu subi no monte, subiu, uma irmã estava orando. Na época, eu tinha começado a ser pastor, ela falou assim para mim, pastor, ora para Deus matar o meu marido, porque ele é pedra de tropeço na minha vida, e não se converte, ele não quer nada com Deus, e blá, 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 ora... Falei, caraca, a mulher quer que eu ore para Deus matar o cara, meu irmão. Eu que sou feiticeiro? Oração de feiticeiro? Então, como é que pode? A ignorância dentro das igrejas é tão grande que ela prefere orar para matar o marido do que separar. Então, eu aconselho uma coisa. Salva teu casamento, ora para Deus restaurar, vê se há amor de verdade, beleza, vai para o encontro de casal, faz isso tudo. Agora, se não tiver jeito, meu irmão, se você está infeliz, está perdendo vida, está depressiva, tá se perdendo, ele te maltrata, ele te bate, ele blá, 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 meu irmão. E vou falar mais, tem marido que não muda e tem mulher que não muda baseado, se garantindo nisso. Assim, eu posso fazer o que eu quiser, não vai separar mesmo, porque se separar tá errando, hein? Então eu tenho certeza que às vezes até esse ponto de saber disso, dá um grau de valorização maior, sabe? Eu tô com você porque eu quero estar, não porque eu sou obrigado, não é verdade? Então, essa é a minha palavra. Pastor, o senhor é a favor do divórcio? Não, mas eu também não sou a favor da infelicidade, entendeu? E eu falo isso na Bíblia, entendeu? Vocês estão pedindo agenda aqui para me pregar na igreja. Aí, Osmar Filho, Deus abençoe, meu amigo. Então, irmão, eu vou ficar esse ano durante um tempo sem pregar. Vou ter que cumprir algumas agendas agora que eu já tinha feito, mas de acordo com a minha saúde, porque eu estou me doando muito aqui na nossa igreja. Então, de acordo com isso, eu vou tentar pisar um pouco mais no freio, de pregar fora, eu vou ficar pregando mais aqui no nosso ministério, tá? Mas assim que voltar tudo, eu falo com vocês. Vamos lá. Acho que eu respondi tudo, não respondi? Resumindo. Fernando, Deus abençoe, meu amigo. Vamos terminar essa live e eu termino dizendo uma coisa para vocês. Cada um tenta servir a Deus com seus achismos, com as suas crenças. Mas eu te dou um conselho. Para de achar menos, para de achar um pouco mais e começa a ler Bíblia, começa a estudar, para você começar a viver uma vida de certeza. Por quê? Quem fala aqui para vocês, eu perdi muito tempo da minha vida, irmão.
Me roubaram muito tempo da minha vida. Eu não fazia nada. Nada, nada. Me roubaram muito tempo da minha vida. E sabe o que eu tinha? Nada. Sabe como Deus me usava? Nada. Eu não ouvia a voz de Deus. Eu ouvia a voz dos homens. E uma coisa que nunca mais se volta é o tempo. O tempo, ele não volta mais. Então, cuidado pra você não estar perdendo a sua vida à toa. Achar que está perdendo a sua vida porque Deus quer que você perca. Quando eu ia para a escola, no colégio, todo mundo me zoava porque eu andava de calça debaixo do sol. Eu não andava com os irmãos, eu ficava no recreio pregando: é chegado o reino dos céus, aleluia! E todo mundo me zoava e eu ficava falando assim: mãe, estão me zoando porque é o sofrimento que eu carrego pelo evangelho. Deus quer isso de mim. Eu estou fazendo isso por amor. Eu achava que eu tinha que sofrer. Por causa do... Até que eu descobri que eu sofri por causa de ignorância. Então, o conhecimento é libertador. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você conhece, você tem vida. E você, antes de você ouvir alguém, examine a vida da pessoa. Por quê? Meu irmão, quem é que vai me ensinar a ter dom espiritual? Quem não tem dom? Como é que alguém pode me ensinar a ter algo que não tenha? Como é que alguém vai te ensinar como buscar batismo com o Espírito Santo com fogo se a pessoa não tem? Como é que a pessoa vai falar sobre prosperidade se a pessoa é miserável? Como a pessoa vai falar sobre alguma coisa? Então, você vê vida de líderes. Aprenda uma coisa. Eu mostrei aí que a nossa igreja de poucos anos começou dentro de um quintal, com foto. E olha o tamanho dela hoje. E meu irmão, eu só tenho 27 anos. Aguarda aí. Tem muita coisa boa vindo. Se eu permanecer, só depende de mim. Só depende de mim. Porque eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Então, humanamente falando, só depende de mim. Agora, eu provei para você. Só que tudo que começa pequeno e não cresce está atrofiado. Tudo que começa pequeno e não cresce está com deficiência. Existem pessoas que quando eu pensei em começar a igreja, já existiam. Existem pessoas que quando eu pensei, tá bom? Lembra da igreja que eu falei que me forçou? Na época, bababá, negócio, o povo lá da região dos lagos, algumas das igrejas, nem existe mais e algumas existem no mesmo lugar. Então aprenda uma coisa. E são pessoas que na época me quebraram falando mal de mim e que hoje me admiram, falam comigo, vêm num culto e continuam às vezes no mesmo lugar. Por que eu estou falando isso para você? Porque, onde eu estou dizendo, eu me deixei ser guiado durante uma época por pessoas que não podiam nem se guiar. Então o que eu estou tentando dizer para você, cuidado para você não perder fase da tua vida, tempo da tua vida, tempo da tua história, porque a tua vida pode ficar atrofiada. 2016 passou, 2017 passou, 2018 passou, e talvez até agora você está com a mesma vida, não muda, não altera, e eu repreendo isso na tua vida. Tu é águia. Deus te chamou para algo grande, meu irmão. E eu profetizo isso na tua vida. Que Deus hoje, Deus vai trazer uma libertação mental para você. Cuidado, não perca a vida, viva, que a vida é uma só. Não dá para falar tudo numa live, eu falei coisa pra caramba, tá com saudade de falar, porque 5 dias sem falar nada. Falei coisa beça na live, espero ter ajudado vocês e torno a dizer. Meu alvo, você que é da igreja, pastor, eu sou da Assembleia, siga o costume de lá, não muda por causa de mim não, tá bom? Você que é da Batista, aqui não pode bater palma, continua não batendo, tá bom? Continue usando a tua calça, continue não batendo palma. Pastor, aqui na minha igreja não acredita nas línguas, não fala em línguas. Entendeu? Viva do jeito que você quer viver. Eu não estou aqui para mudar quem já está aí. Não. Agora, o meu alvo aqui, e o que eu tenho visto de diferenciado, são pessoas que não são crentes, pessoas que não são evangélicas, se vindo para o nosso ministério, ganhando, crescendo. Uma das coisas que eu tenho visto muito chegar na nossa igreja são pessoas que são homossexuais. E Deus tem libertado muito deles. E os que não foram libertos ainda, uma hora serão. E eu achei engraçado que a maioria dos homossexuais são vistos pelas igrejas, são vistos pelas igrejas como se fossem pessoas... São seres humanos, gente. Aprenda uma coisa. Eu não tenho como cobrar algo de alguém se eu não posso dar algo para alguém. A Bíblia vai dizer, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, quem liberta é Deus. Não sou eu não tenho poder nem de me libertar. Então, como é que eu vou ficar falando alguma coisa, ou cobrando alguma coisa, ou exigindo alguma coisa de alguém, se eu não tenho poder para dar para esse alguém?
A libertação que a pessoa quer, porque a pessoa quer. A maioria das pessoas querem ser libertas, só não tem força. Então o que que faz? Deixa vir. Porque está no nosso culto, está ouvindo a Bíblia. Está no nosso culto, está sentindo a presença. Está no nosso culto, está recebendo a unção. E uma hora a presença de Deus constrange e a pessoa liberta. Igual um rapaz lá que é homossexual na nossa igreja, deu testemunho lá, eu postei aí, largou porque quis. Nem eu sabia que o cara era homossexual. Porque é tanta gente da nossa igreja que não dá para saber a vida de cada um. E o cara largou sem nem ter contato comigo. Ele só vai no nosso culto. Eu não tinha conversado com ele, não tinha batido papo com ele, que é muita gente. E só de vir no nosso culto o cara largou, se libertou. E eu fiquei feliz. Mas existem outros que vão indo. Então, eu torno a dizer, você que faz parte do meu Facebook, seja bem-vindo. E que eu espero que você faça a diferença também, tá? Não faça, não seja mais um no meio dessa multidão aí. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te abençoe, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que uma semana abençoada venha para você e eu reforço o convite. Quarta-feira agora, William Nascimento, Flor de Lis, Rosane Félix, na IPTM do Beira-Mar, vai abalar tudo, vai ser muito forte e eu vou entregar os recados de Deus para a tua vida. Deus te abençoe.